Olá, estamos começando mais uma edição do podcast Pod do Te Amo, com eu mesmo aqui, La Krieger e Flávia Pacheco. Moça do Te Amo, né? Mais conhecida como Moça do Te Amo. Pode falar assim, mais conhecida? Claro. E hoje estamos aqui nessa terceira edição, estamos melhorando um pouquinho a cada edição, dando uma evoluída. Agora, ó, tem uma câmera nova aqui, ó. Bota a câmera nova aqui, ó. Só que... Opa! Olha a gente aqui, olha como a gente tá bonito! Eu e a Flávia aqui, ó. Tava meio borrado no outro. Eu tinha até pedido umas mesas, mas a mesa veio o tamanho errado, mandamos de volta. Vou ter que desmontar o estúdio inteiro para semana que vem, talvez mude a posição. Mas é aquela questão de a gente estar evoluindo sempre 1% a cada dia, né? Então dá uns 7% por semana. E essa edição é uma edição até bem especial, porque a gente está trazendo aqui uma pessoa que a gente conhece relativamente bem, né? Até tava brincando com ele, pô, fiquei a noite inteira pesquisando aqui tua vida, tua história, para poder fazer as perguntas, mas acho que a gente vai conseguir. Isso, vai pro YouTube, libera aí a monetização no YouTube, dá um refresh, tem que dar um refresh para poder aparecer. E é um cara que eu conheci até numa situação que ele vai contar bem, acho que muitos de vocês devem lembrar como é que foi, mas é alguém que a gente viu realmente evoluindo, mudando, fazendo bem, ajudando também outras pessoas. E muitas vezes falam assim, porque você foi lá, né? Foi um vídeo que eu fiz com o William, a gente já vai detalhar melhor, o William da Bondade. Mas você foi lá, você fez e aconteceu? Não. Né? Aquilo foi só realmente uma porta de entrada, uma primeira conexão, mas os méritos são todos desse cara aqui, o grande Celso Yumin Yu, mais conhecido também internamente aqui, né? A gente tem uma gíriazinha que a gente fala que é o Celso Certo. Celso Certo. Dá um oi pra ele. Pra mim, eu tô super feliz de estar aqui com o Celso. Eu conheço ele há pouco tempo, embora a gente tivesse vários amigos em comum, né? Mas eu conheço ele há pouco tempo e eu tenho uma admiração enorme pelo Celso. Ele é uma delícia de conviver, uma pessoa leve, uma pessoa educada, uma pessoa que bota a gente pra cima, e é um orgulho estar te recebendo. Isso, eu que... Quem é o Celso Certo? Eu que fico feliz, antes de tudo, de estar aqui, né, ser convidado, assim, de surpresa, né, para participar. Eu nunca participei de um podcast, né, então... Estamos desvirginando o Celso. Isso, eu não sei se é nervoso ou não, mas, enfim, eu estou feliz, eu sei que eu estou feliz, me sinto abençoado por estar aqui, né, por poder falar com vocês de cara limpa, né? E numa situação bem melhor do que aquela que eu fui encontrado, né? Por vocês, né? Então, eu também não sei como dizer isso por palavras, né? Eu sei que eu sinto uma alegria muito grande, né? E preservo isso dentro de mim, pro meu próprio bem também, né? Porque quem é o Celso Certo? O Celso Certo, ele é muito errado, né? Ele foi muito errado, ele é ainda errado, muito errado em várias situações, né? Mas eu estou procurando ser um pouco mais certo para o meu próprio bem, né? Um pouco mais aquelas coisas que meu pai falava para mim, minha mãe falava para mim, olha, faça dessa forma, né? Porque senão você vai sofrer, né? E eu às vezes experimentava outro caminho, né? Várias vezes, né? Tanto é que deu no que deu, né? Eu fiquei em situação de rua, nessa minha última recaída, né? Um problema com dependência química, né? E eu já vinha de um grande, assim, mais de 20 anos buscando recuperação, né? Alô. Cara, tô achando do Celso bem baixinho, cara. Você quer que eu melhore aqui a posição? Vamos ajeitar que eu quero ouvir o Celso em alto e bom som. Fala, Celso. Tô aqui, tô falando, estão ouvindo, tá legal o volume? Quer que eu posicione? Se você colocar a mão aqui, você mexe no... Tá. Fala de volta. Falando, testando. Melhorou? Tá. Fala de volta. Então, tá bom assim? Tá bom? Só cabe esclarecer por que é Celso Certo.
É porque o Ilan tinha um telefone do Celso, e daí ele mudou para um Celso certo, que era o telefone certo do Celso. E daí toda vez que a gente ia falar com o Celso, aparecia Celso certo. É até uma piadinha interna nossa, porque os nossos meninos, eles ouviam o Celso certo, daí eles brincam que é o Ilan errado e o Celso é certo. É uma piadinha nossa, assim, na família. Boa. Mas quem inventou primeiro, quem falou e bateu isso foi o Guerreiro Urbano. Ah, Que até ele tava lá tava em tratamento e tudo mais, e precisava fazer um exame, e eu passei lá pra buscar ele, e daí o Celso ligou, eu falei, ó, Celso certo ligando, daí o Rafael ficou falando, Celso certo, daí ficou pra sempre agora, Celso certo. E até um pouco do teu histórico aí que você tava falando, e porque assim, eu acho que a gente vê, né, e é uma coisa triste, a gente vê muita gente que tem um potencial, né, que poderia ter uma família, poderia ser uma pessoa produtiva, uma pessoa feliz, e a pessoa tá lá nesse mundo das drogas. Eu fico triste porque às vezes tem vídeos que eu fiz às vezes com algumas pessoas que você vai lá olhar de volta e você encontra a pessoa um ano depois, ela tá naquela mesma pegada, fazendo aquelas mesmas coisas, e você sabe que provavelmente vai continuar assim pra sempre. E, cara, como é que foi isso assim? Como é que você acha que um cidadão normal, como a Flávia falou ali, que você tem muitos amigos em comum, estavam no Sion, e como é que alguém sai realmente ali desse convívio social, de ser alguém produtivo, e para alguém que está vivendo na rua dependente químico? Então, o processo da minha falência, digamos, né, como ser humano, para chegar naquele ponto, começou quando eu tinha 20 anos, né, aproximadamente. Eu comecei a usar drogas mais pesadas e eu já era uma pessoa assim, eu mesmo me excluí do meio social que eu vivia, né? Eu já perdi contato das pessoas. As pessoas que trabalham com dependência química falam que esse é um processo que se chama assim, você começa a proteger a tua adicção ativa, ou seja, você começa a proteger, você começa a usar dispositivos para que você continue usando. Ou seja, você vai se isolando, você vai se afastando das pessoas, porque aí você usa de boa, né? Você tem liberdade para usar. Então, esse processo começou no momento que era para eu começar a me inserir na sociedade, a ser um membro produtivo da sociedade. Então, eu não tive isso no processo natural de amadurecimento. Eu comecei a usar drogas com 15, 16 anos, mas com 20 anos eu comecei a usar drogas mais pesadas e de uma forma mais compulsiva, né? E eu fui me isolando. E a única pessoa que eu tinha, assim, referência de luz e de alguém produtivo da sociedade era meu pai. Mas meu pai, ele já estava em idade avançada, ele já estava aposentado, e minha mãe já tinha falecido, e eu comecei a vender os bens, né, que meu pai conquistou ao longo da vida. E então eu não tinha, eu não entrei nesse processo natural de que as pessoas entram, que com 20 anos se formam, vão para o mercado de trabalho, né, ou já vão direto para o mercado de trabalho, né, porque eu vim de uma família razoavelmente com, assim, berço de ouro, né, e com o início de uso de drogas e depois com o uso mais intenso, na verdade eu não sabia bem para onde ir. Eu estava perdido. Não, tem que terminar o 2º grau, fazer uma faculdade, mas eu não tinha uma diretriz, né? Eu tive meus sonhos. Pai, assim, nesse processo, ele percebia? Sim, ele percebia, mas como ele é de uma outra formação, de outro país, né? Ele é chinês, da década de 1920. Então, a visão de um filho drogado era uma visão, assim, de desgraça total, né? De caso que não tem mais volta, né? Ele usava um termo, tipo, você selou teu destino, né? Você selou o teu destino, né? Mas tudo bem, beleza. Teu pai falou isso, mas claro... Mas você acha que isso é uma coisa fixa? Você concorda não, com ele? não, de maneira alguma. Não de maneira do teu pai, não desrespeitando não, ele. de maneira alguma. Né? Eu acho que
hoje, assim, né, mais um recomeço, né, hoje de cara limpa, eu posso dizer que com certeza não, né? Eu não selei meu destino, né? Eu estou tendo liberdade agora de escolha, né? E é mais uma oportunidade que eu tenho e que eu estou aproveitando ao máximo possível, com os meus limites, com as minhas falhas, com as minhas, enfim, deficiências, que eu estou tentando melhorar, né? Mas ele, como era uma pessoa que sempre andou na linha, muito correto, né? Ele tem aquela visão marginalizada, né? E assim, definitiva, de que não tem mais volta, né? Então, o que eu posso fazer é dar continuidade a esse processo que eu tô, né? Que é pro resto da vida. Tá, me conta uma coisa, desculpa. Falar uma coisa. Você, assim, já teve outros momentos que você foi, que você Uhum. ficou bem e tal. Conta um pouquinho, assim, de talvez pelo menos citar um desses momentos. Sim, sim. E daí o que te levou a voltar, né, pra Tá. essa coisa da dependência química. E o que você acha? Você acha que hoje é diferente do que dessas outras chances que você teve? Porque até o que eu acho que a gente fica preocupado, e eu e a Flávia, a gente sempre falava ali muito no começo, porque eu, no geral, até eu acabo evitando fazer vídeos e a gente fazer ali com pessoas que são dependentes químicos, que estão ali vivendo na rua, porque você já está às vezes tanto tempo, já foi tanto naquela direção. E até nesse vídeo, o Felipe também estava junto, a gente armou ali, era um vídeo que a gente ia fazer junto com o William que a gente fez junto com o William da Bondade, e daí a ideia era aquele lanche do McDonald's, eu fui lá, pedi o lanche do McDonald's, e a gente saiu meio que olhando, procurando alguém para poder fazer. E você estava sentado bem, relativamente próximo do McDonald's, assim, numa esquina ali, sei lá, 50 metros de onde a gente estava, e até o Felipe que encontrou você. E daí o Felipe falou bem assim, olha, daí a gente perguntou, mas ele tá com cara de drogado, tal, que não sei o quê, porque você tava sentado com uma calça de moletom, uma camiseta e um saco de lixo grande ali, que eu acho que era todos os teus pertences. E a gente teve essa preocupação. Ele falou, não, tá normal, tá com uma cara boa, beleza, a gente foi interagir e você logo no começo já mostrou essa questão de dependência, de ser um dependente químico. E eu, claro, gostaria de poder ajudar todos os dependentes químicos, mas a gente fica realmente com medo, porque às vezes é um processo tão desgastante para a família, para os amigos, para as pessoas que são próximas, que nem você falou, às vezes a pessoa quer ficar isolada, quer ficar de boa, porque não tem ninguém, vamos dizer assim, incomodando ela para ela poder usar a droga como ela quiser. Então, eu e a Flávia, a gente queria ver teu bem, até eu lembro quando a Flávia pode contar um pouquinho como é que foi a primeira vez ali que ela te encontrou, mas a gente tinha esse medo realmente de você voltar para aquele mesmo caminho, e hoje a gente também tem. Né? A gente quer ver você bem e você seguindo nesse caminho. Não, pra mim, assim, porque o Ilan me contou a história, eu vi o vídeo, né, de quando ele encontrou o Celso. E daí eu já fiquei emocionada na época, mas eu não conhecia pessoalmente. Daí a gente foi entregar alguma coisa pro Celso no centro. E eu tava no carro, assim, o Celso me cumprimentou, bem simpático, assim. E Sempre simpático. sempre simpático. Mas me chamou a atenção que ele falou assim, Ilan, eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu quero que você saiba que essa oportunidade que você está me dando, isso que você está fazendo por mim, eu vou fazer o meu máximo, tudo que eu puder para ficar bem, para não te decepcionar. Vai ser difícil para mim, eu sei, mas eu vou fazer tudo que eu puder. E quando ele falou aquilo, eu falei, eu acredito nesse cara, Ilan, porque ele não está iludido que isso aqui vai ser uma brincadeira fácil. Ele tem consciência da limitação, da dificuldade, mas ele está com força. E eu acho que às vezes o que falta é uma pessoa que pegue na mão, que se importe, né? Às vezes você está ali e não tem mais para quem recorrer, porque os outros já estão chateados, porque já perderam a esperança. E às vezes só falta uma mão amiga para tirar a pessoa dali e dar uma força para que ela possa voltar a ter uma vida bem bacana. Como o Celso, que é um orgulho pra gente, né? Hoje ele tá só decolando e a gente tá adorando. Então, desde a primeira vez que eu vi o Celso, eu falava, Ilan, eu acredito no Celso. O Celso, eu acredito, né, amor? Sim. Então, mas comenta, cara, o que você acha que tem de diferença dessa vez para as anteriores? Uma pergunta só de 10 minutos aqui para terminar a pergunta. Tá. Assim, eu acho que é um conjunto de fatores, né? Não é só... Mas eu acho que um dos principais, que é o que
motiva, acho que a pessoa que está com esse problema em fase aguda, principalmente que está em situação de rua, de abandono, de autoabandono, porque todo mundo cansou da pessoa, é o termo que é usado muito no meio de dependência química, que é o fundo de poço, né? A pessoa beijou a lona e não aguenta mais. A pessoa está indo, digamos, ela ganhou um dinheiro ali pedindo na rua, a pessoa está indo, no meu caso, eu estava indo já no automático, já não fazia mais diferença nenhuma, né? Então a pessoa vai sem vontade já fazer uso, porque o corpo está pedindo mais uma dose, né? Sabe Deus do que ali. E surgiu a oportunidade, né? Uma semana antes, eu tinha sentido alguma coisa, até assisti o podcast do Guerreiro Urbano, né? Pegando um gancho, né, dele, né? Eu não lembro qual que era o podcast que ele participou, foi agora... Putz, temos que ver aqui depois, mas foi, eu acho que um podcast bem legal ali, que ele... Sim. Eu vi os cortes só. Que ele fala também que ele sentiu, né? Enfim, eu tinha uma semana antes, eu estava na Doutor Pedrosa, esquina com a Brigadeiro Franco, tem aquele hotel Ibis na esquina, eu dormia naquela marquise, que eu sentia mais segurança, né? Porque à noite, quando você dorme na rua, pode acontecer muita coisa, né? Você pode ser apedrejado, alguém pode chegar e passar faca, né? Isso é uma realidade das pessoas que dormem na rua, né? Eu, uma vez dormindo lá, vieram me assaltar. Eu falei, porra, eu tô na situação de rua, cara. Vai me assaltar? Eu queria te assaltar. O cara desceu da moto. Não, o cara desceu da moto. Humor negro aqui. O cara desceu da moto e me deu voz de assalto. Eu falei, cara, você tá louco, cara? Olha que minha situação. Não, passa tudo que você tem. Eu falei, mas eu não tenho nada. Eu vou passar o quê pra você? Só se eu tirar a camiseta que eu tô usando. Tinha lá uma coberta e uma mochila velha rasgada. Ele pensou que tinha coisa dentro, né? Então, mas voltando a uma semana anterior da pergunta, o que tem de diferente dessa vez? Uma semana antes eu já estava acabado, assim, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e já falando, cara, você tem que fazer alguma coisa, você tem que reagir, você tem que, sabe, procurar algum meio para sair disso. Você vai se ferrar de verdade, não, sabe? Você já tá ferrado, você vai pro beleléu, que é uma realidade, né? Teve o caso do Sidney lá, né? Enfim. E eu tava... Era um domingo, Doutor Pedrosa com Brigadeiro Franco. Daí tem o Ibis, tem a confeitaria holandesa ali. E eu tava pedindo, como todos os dias tava pedindo. E passou um amigo meu do grupo de mútua ajuda que eu frequento, né? Que a gente tem um anonimato, né? E tem umas razões para ter esse anonimato, né? E eu prefiro não ficar falando muito sobre esse assunto para não quebrar o anonimato, né? Mas já quebrando, né? E passou um amigo meu desse grupo de carro e ele fez assim para mim e tal, e eu tinha defecado na calça, né? Porque estava intoxicado, né? Você não consegue segurar nada e tal. E eu tinha acabado de me limpar. Eu entrei numa lanchonete para me limpar e a porta do banheiro não tinha trava, né? Aí o garçom entrou e falou, pô, eu tava pelado dentro, né? Me limpando. Ele falou, cara, olha só pro teu estado. Daí ele pegou e trouxe um balde com sabão em pó. Ele falou, cara, olha aqui, ó, cara, pra você, então dá um jeito nisso aí, mas limpe o banheiro, né? Eu falei, não, obrigado e tal. O cara foi muito bacana. Me limpei, daí na hora que eu saio eu vejo esse cara passando e ele parou o carro, me pagou um lanche ali na confeitaria da holandesa e sentou comigo, né? Inclusive é um policial, né? Civil das antigas aí da cidade, também teve problema, né? E ele, muito amorosamente, né? Porque a gente já se conhecia dos grupos, né? E ele sentou comigo, pagou um lanche, eu falei, cara, eu vou parar com isso, não sei como, mas eu vou parar, né? Vai vir ajuda, né? Não sei, eu vou atrás de ajuda, não sei, eu preciso fazer uma coisa. Daí ele falou, cara, você tá muito feio. Eu falei, não, acabou de acontecer isso, eu acabei de defecar na calça, tive que me lavar e tal. Pagou o lanche, sentou comigo, eu tava indo com cheiro ruim e tal.
Ele falou, cara, eu quero te ajudar, mas eu não sei como te ajudar. Eu falei, não, a ajuda vai vir. Ele, cara, mas você quer ajuda? Você tá afim? Eu falei, tô. Né? Tô, mas sabe, se você me der 50, eu vou lá. Né? Então, é aquele tô, mas não tô, né? Tá, eu queria te levar para casa, mas, porra, eu tenho medo, né? Eu te levo para casa, você tira as minhas coisas, né? Então, daí ficou aquela coisa. Daí, passei mais uma noite, 2 noites. E aí aconteceu a situação de ser encontrado pelo Ilan, né? E pelo William da Vontade, através do Felipe, né? Mas eu já tinha aquela coisa instintiva, vai acontecer. Daí quando aconteceu, quando eles me levaram lá para cortar o cabelo, que eu fui me dando conta do que estava acontecendo. Porque na hora que eles apareceram, a minha vontade, na verdade, era pegar o dinheiro e ir lá usar. Né? Porque assim, eu tenho assim cada dependente químico tem uma característica que é a extensão da sua personalidade. Claro, que fica meio também distorcida, talvez não, com certeza pelo uso da substância, né? O William me ligando aqui. Calma, William, já falamos. Nossa, o William te ligando, olha. Também tá. Porra, maravilha. Valeu, William, pela ajuda também. Tá bom. Então tá. Então, eu cheguei ao ponto de ter uma característica de uso muito compulsiva, e muito, assim, a fissura era muito grande. Às vezes mesmo sem vontade, tipo, a agonia de poder ir lá, falar, preciso lá usar para voltar a ficar na mesma situação que é querer usar mais uma, entendeu? Então, isso é terrível, né? E não estendendo muito, né? Então, eu já estava na lona, aí a ajuda apareceu de uma pessoa que eu não conhecia. E eu senti uma ajuda autêntica ali, né? Só que eu não sabia de que forma que isso ia acontecer. Eu falei, cara, eu preciso ficar limpo. Apareceu uma pessoa que eu não conheço, bem intencionada, me levou para cortar cabelo e né, se propôs a fazer uma vaquinha e tudo mais. Quero agradecer a todos da vaquinha também, que eu não conheço, né, mas eu sei que me ajudaram, né? Eu fiquei impressionado com tudo isso, né, que aconteceu. Então eu tava com um problema nos olhos, né? Tava com um problema sério, tava quase cego, né? Eu já não tava conseguindo mais enxergar. E isso também era um dos motivos que eu falei, cara, eu preciso parar, cara, senão você vai ficar cego perambulando pela rua, cara. E existe isso, tipo de situação. Eu conheci pessoas, inclusive teve um outro que você fez um vídeo, eu não vou comentar, mas eu conheci ele pessoalmente também, em situação de uso. O cara tá com uma catarata ali horrível, e ele acho que não enxerga de um olho, né? Já perdeu a visão de um olho. Então é a degradação, né, total, que às vezes te impulsiona para você ter uma reação de reiniciar a tua vida, de parar para pensar e falar, olha, não dá mais, né? Eu acho que esse é o fator mais incisivo, né? Quando você sente que a tua vida está em risco mesmo, né? Em todos os sentidos, né? Até acho que no vídeo, assim, deu uma química que acabou meio que encaixando, porque até quando a gente sentou e daí você foi bem sincero, né? Porque as pessoas, no geral, quando você vai falar de o cara é dependente químico, não sei o quê, ele meio que esconde, né? Sim. Dizer, não, usa de vez em quando, meio que reduz ali, né? Essa realidade do que está acontecendo. E você foi muito sincero. Você falou, não, tô em situação de rua, sou dependente químico, mas aí a gente meio que, não sei se foi eu ou o William, a gente falou, mas você quer sair dessa? Não, quero sair dessa, sim. E daí você pegou, o que você precisa? Não, eu preciso de um espaço para ficar uns 30 dias, né, um tempo de eu conseguir melhorar, deixar de usar e as coisas... E foi legal, assim, que no final, o que você falou? Você falou assim, eu falei, ó, vamos então se encontrar aqui, porque você não tinha telefone, não tinha nada. Uhum. Daí eu falei assim, não, vamos se encontrar então amanhã aqui meio-dia. E daí no vídeo... Todo mundo falava, mas ele voltou, ele tava lá e tal. Sim. Então acho que foi interessante porque as pessoas se conectaram com a tua história. Muito legal. Eu acho que perceberam realmente que você, acho que estava nesse ponto né, daquele, foi pro uso, daí foi pro abuso e realmente quer mudar. E as pessoas, de uma certa maneira, acreditaram em você. Tinha gente que falava, não, você tá dando dinheiro pro cara usar droga, mas a maioria das pessoas realmente viram como uma coisa positiva. E foi legal que a gente fez um segundo vídeo
que a gente se encontrou lá naquele mesmo lugar, e o Celso virou e falou assim, olha, sei lá, até ficou feliz com a vaquinha e tal, e ele comentou que ele estava com esse problema de cataratas, estava com essa dificuldade, né, de enxergar, e você falou, não, podemos de repente um tratamento, alguma coisa, e foi bem interessante, porque na hora a gente já descobriu, né, tem um hospital aqui que faz uma ajuda, caiu aqui do céu o Michel Rubin, até Michel, te amo, Michel Rubin, cara muito fera, fez toda a operação do Celso, isso. Basicamente, né, pro bono, não cobrou nada, a gente só pagou, a gente não, né, o pessoal que botou o dinheiro na vaquinha, a gente pagou só a parte do hospital, a lente em si, e foi todo um processo, até o Felipe ajudou bastante, um desses eu tava viajando, e, cara, acho que a coisa realmente encaixou, assim. Isso. E, cara, mas, assim, eu acho que aquele ponto ali, aquela conexão, aquela sequência, e que a gente fez 3 vídeos, foi bom que as pessoas viram realmente a tua evolução. Mas o que mudou daqueles 10 meses atrás para hoje? O que mudou? Tá. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou porque, além da cirurgia que a gente conseguiu através da vaquinha e da Hipo com o Michel Rubin, o restante do dinheiro... Eu aluguei um carro, fui trabalhar de Uber, né? Eu já tinha feito isso antes dessa recaída, né? Essa última aí. Eu já tinha trabalhado como Uber, então ficou fácil pegar esse trabalho, né? Eu tinha feito umas panfletagens num restaurante antes, para ter um pouco de dinheiro para custear as coisas do dia a dia, né? E correr atrás, né? Precisa correr atrás, não dá pra ficar, tipo, esperando cair do céu. E aí eu peguei e investi esse dinheiro, né? Tinha colocado até pro Ilan, né? Falei, o que você acha e tal, né? O restante da vaquinha. Daí ele falou, não, você acha que vai ser uma boa, que você pode dar conta? Eu falei, não, acho que sim, porque eu já trabalhei, né? E aí eu aluguei o carro, comecei a trabalhar e comecei também a lidar com dinheiro, né, dia a dia, porque tem a questão do dinheiro, tem essas coisas que são importantes para um dependente químico, a questão de desvincular o dinheiro com droga, né, porque o cara pega uma nota de 50, ele já tem na cabeça lá a cotação da droga, né, de quanto que ele vai conseguir de substância. Infelizmente é isso a realidade, né? Então, e uma euforia excessiva, tipo, 50 já, né? E não é assim, né? A realidade não é essa. Eu não estou trabalhando para como é que é, custear meu vício mais, né? Eu não estou fazendo isso. Então, até desvincular isso, leva sabe Deus, né? Isso é pessoal de cada um, né? Até em relação a isso do gerenciamento assim, do dinheiro, né, entrava o dinheiro na vaquinha e eu ia ajudando o Celso. Claro, daí também teve a galera que tinha estudado com ele no Sion, que é uma escola aqui de Curitiba. Isso. E a gente ia meio que a conta gotas. Não, preciso pagar o aluguel. A gente ia lá e pagava o aluguel direto. Pô, preciso de 100zão hoje, 200. Então, ia sempre de pouquinho em pouquinho, até nesse cuidado realmente para saber se você estava usando esse dinheiro da melhor maneira, assim. Acho que isso é importante. Mas uma outra questão... Amor, quer perguntar alguma coisa? Não, continua. Nossa, eu tô perguntando tudo. E um ponto que eu acho que chama muito, muito atenção, porque assim, a pessoa lá, dependente químico, percebe que precisa mudar, né? Ela tem que vir dela. E é muito comum ir para uma comunidade, para uma clínica de tratamento, e daí você fica num ambiente, numa estrutura que é feita para isso, né? Você tem atividades para ocupar a tua cabeça, você vai conversar com outras pessoas que também estão naquela mesma pegada que você, mesmo momento que você, tem psicólogo, tem tudo. Às vezes é uma coisa mais baseada em religião, às vezes não. E essa pessoa, ela fica nesse ambiente e que eu acho, que eu acredito, quando ela sai desse ambiente, tem todo um mundo de coisas, aquelas amizades, aqueles mesmos erros que ela cometia, e dá esse medo dela voltar a cometer. E o que aconteceu com o Celso? O Celso, depois ele pode contar melhor, mas ele tinha ficado há um tempo atrás numa outra comunidade, e até eu falava, mas cara, não quer se tratar, não quer ir pra uma comunidade. Foi meio parecido na mesma época do Rafael Barguenho, do Guerreiro Urbano. Ele acabou indo lá para uma comunidade, não quer para uma coisa assim, dele não, o cara tá de saco cheio. E o Celso, pra vocês verem assim, realmente o tamanho da força de vontade dele, cara, ele mora hoje, basicamente, não chega a ser no nível de uma Cracolândia lá de São Paulo,
mas é próximo. É a boca do lixo em Curitiba, o que tem do pior da cidade tá lá e você, sei lá, morando no... Como foi isso? Você, um cara que tava largando o vício e você lá no meio de todas essas coisas, assim, como que era esse dia a dia, assim, teu lá? Então, eu continuo morando, né, numa região onde tem muitos usuários, né? Eu conheço várias pessoas, né, até da ativa de drogadição, né, que é o termo usado, né, no meio, né? E como o Ilan comentou, eu realmente estava de saco cheio de internamento, porque eu já passei por alguns, né? Eu completei 3 de 9 meses completos, né? 2 em Balneário Camboriú, né? Onde eu tive uma vida lá, né? Eu fui casado lá, trabalhei na prefeitura lá, né? Fui concursado lá. E um aqui em Almirante Tamandaré, de 9 meses. E passei por vários internamentos nessa trajetória, que quando eu comecei a sentir a degradação através de uso mais intenso de drogas mais fortes, depois dos 20, né, em torno de 20 anos, eu já comecei a buscar as pessoas que estavam em volta de mim, inclusive o Rafael Barguinho, ele participou, a gente, sabe, fez algumas, né, nessa época. As pessoas que estavam mais próximas, que frequentavam lá em casa, elas falaram, cara, você precisa de ajuda profissional. Você está fazendo uso de todos os dias, está gastando todo o dinheiro do seu, né, do seu pai, da tua família, e isso não vai terminar bem, né? E realmente. Então eu comecei um processo de busca da minha recuperação, né, com 20 anos. Eu fui para um terapeuta, depois eu comecei a frequentar, conheci grupos de muita ajuda, né, que eu frequento, que dão realmente uma estrutura terapêutica, né, para que eu possa ter consciência do risco que eu posso estar assim, do dia a dia, que eu posso voltar a usar, que tipo de... Porque é uma doença comportamental, né? Os teus comportamentos te levam ao uso, né? Aí, claro, tem a questão espiritual também, que é importante, né? Acho que uma religião, tudo isso dá um suporte, né? Tem a questão familiar, que é extremamente importante, né? Que eu não tenho mais família, mas vocês todos viraram minha família, né? O Você grupo, também. vocês, O pessoal da escola. o pessoal das escolas, né? Eu tento sabe? Claro, dentro do bom senso, né? Usando também as experiências que eu já tive, assim, porque como é uma doença comportamental, ela entra através da nossa carência, né? Da nossa falta de boa autoestima, né? Da nossa falta de noção, às vezes, da realidade, da minha realidade, né? Do meu real tamanho. Às vezes eu viajo na maionese, eu acho que eu sou maior do que aquilo que eu penso, ou menor, eu minimizo. Entendeu? E achar o ponto certo, realmente o que eu tenho que fazer para que meu dia seja bem sucedido, é muito importante, sabe? Ser coerente também com o que eu estou falando, né? Eu fiquei pensando nisso antes de vir, né? Pô, o que eu vou falar, né? Minha vontade era chegar e falar, né? Mas a minha realidade, não minimizando também, eu tenho que dar valor, mas eu tenho que saber meu real tamanho, né? Eu sou só mais um dependente químico, antes de tudo. Tem vários, né? Eu me sinto abençoado, com certeza, né? Com essa oportunidade toda de estar aqui, né? Pô, olha só, depois de tudo eu ainda tô aqui, tô conseguindo ter saúde, tenho braços, né? Tô enxergando, né? Graças à cirurgia. Super jovem, uma vida pela frente. Isso. Então, tipo, tô vivo, né? Então vamos tentar, né? Claro, eu tenho minhas negatividades, né? Eu não vou dizer que eu não tenho, né? Tem dia que eu não tenho vontade de levantar da cama, né? Eu desgracei minha vida, né? E aí, a primeira dificuldade que a vida, né, que eu vejo que eu não consigo fazer, que são às vezes coisas simples, eu já falo, cara, veja como você não é nada, você é um zero esquerda, né? E aí, né, vem a autopiedade, né, aquela coisa toda que é muito falada dentro da dependência química, né?
Então, Mas esses momentos são minoritários. são, né? Assim, vem, eu percebo vindo, daí eu falo, não, você tá louco, cara? Você não pode ficar pensando dessa forma, né, cara? Porque daí isso culmina, bom, já que você já é um zero à esquerda, blá, 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 e, meu Deus, agora um podcast, eu vou lá, né? Eu vou falar o quê? Pô, eu não vou lá, eu vou lá e recaio, já uso isso como justificativa, que eu não fui lá, e continuo minha vida, mais uma vez, do zero, né? Então, isso não tem fim. O fim disso termina muito mal, né? Eu queria fazer uma pergunta para você. Tá. Desculpa, às vezes eu viajo um pouco. Não sei se eu consegui responder. Imagina, eu nem lembro da pergunta, mas... É normal. Deixa eu fazer uma pergunta. Que conselho o que você diria para uma família que percebe que um filho adolescente está começando a ir para um lado Não só errado? pra família, mas o que você falaria pro cara também. Pro cara, e como que os pais, a gente é pais, né? A gente fica pensando, a gente quer ajudar as pessoas a não chegarem nesse ponto. O que você diria pro cara que tá entrando, que tá começando, de repente, com os amigos que estão levando para esse caminho, e os pais que estão percebendo que o filho ou a filha tá caminhando para um lado errado da vida, assim? O que dá para fazer nessa hora? É uma pergunta difícil, sabe? Muito difícil, porque assim, a dependência química é uma coisa assim, é um assunto polêmico e complexo. O uso de drogas é um assunto polêmico, né? Existe também o uso funcional e o uso desfuncional. Tem muita gente que consegue viver a vida tranquilamente usando drogas, né? E que tipo de droga também tem isso também, né? E tem muito tabu por trás, muita questão moral por trás, né? Da marginalização. Então é um assunto muito complexo. Tem família que já vem com isso meio que culturalmente, né? Assim, aceitável, né? Com drogas mais leves, né? Se é que dá para se chamar dessa forma, tem gente que vai discordar disso, né? Então é um assunto muito complexo. Agora, eu acho que é aquela coisa, não dá para se apavorar, né? Eu acho que não dá para entrar em pânico, do tipo assim, meu Deus, né? Olha que coisa, e associar muito a questão também aí religiosa da coisa, pô, né? Satanizar a coisa, né? Tem também tudo isso. Não, é culpa do inimigo, né? Não querendo, né? Desmerecer isso também, mas eu acho que manter a calma, né? Ter uma conversa sóbria e madura, né? A respeito do assunto, pegar mais informações, né? Hoje é muito fácil ter informações a respeito, né? Ver realmente o que está acontecendo, né? Porque às vezes um uso esporádico, né? Ou funcional, não estou querendo fazer apologia, né? Eu não uso mais hoje, né? Porque o meu uso é disfuncional, não me faz bem, né? Tanto é que eu parei na rua, vendi todos os bens dos meus pais, e a degradação é muito grande. Então, mas depende também de que família, né? Tem famílias que são extremamente rígidas. Então, isso envolve são vários fatores. Mas eu acho que o pânico piora a situação. O pânico, assim, faz você enxergar a coisa de uma forma distorcida, né? Às vezes o problema não é tão sério e às vezes ele pode se tornar sério devido ao pânico, né? Tipo uma casa que começa a pegar fogo e você, em vez de jogar água, você joga gasolina para apagar o fogo, né? Como que é jogar água? Como que é jogar água? Eu acho que é uma conversa franca, né? Conversa franca, aberta, não cobrando, né? Mas também não minimizando, conversando com o filho, né? E tentando ver o que está acontecendo, né? Porque se você proíbe, existe aquela coisa, né, da psicologia reversa. Você proíbe, a pessoa usa mais. Eu já vi uns casos de pais que tiraram o filho do ambiente, ou da escola, ou daquele grupo, se mudaram de cidade, e os que eu conheci resolveram. Os que eu conheci. É difícil você chegar e dar uma receita de bolo. Por exemplo, eu estava no meu último internamento, eu conheci um rapaz de mais ou menos 20 anos, tá? E esse rapaz, ele foi internado pelo pai por uso
de uma droga considerada leve, né? E o pai chegou para mim e falou, não, é só um susto para ele ver a realidade da vida. Porque ele é muito mimado, porque ele não dá valor para a família, né? Porque eu perguntei assim, cara, você usou alguma coisa assim pesada para estar aqui? Ele, não, eu só um uso, né, daquela droga do Bob Marley, né? Então, e por que você está aqui? Não, porque meu pai quis dar uma dura em mim, né? Porque ele acha que eu deveria dar mais valor para a família. Eu falei, mas ele tá certo, cara. Agora, se tá certo internar o filho, né? Não sei. Não sei. Eu falo com ele até hoje, né? Ele falou, cara, eu voltei a fumar. Entendeu? Eu não tô fazendo apologia, mas vou fazer o quê? Tá, mas você tá trabalhando? Você tá cumprindo com as obrigações? Tô. E teu pai tá feliz? Ele tá. Então, né? Agora, isso que você falou da mudança geográfica também, né? E eu não sei te dizer até que ponto pode dar certo como não pode, né? Porque é muito pessoal isso, né? Se tivesse uma fórmula perfeita, seria fácil. É muito Não tinha difícil. ninguém perambulando nas ruas aí. É verdade. Não teria ninguém perambulando nas ruas. E seria muito fácil tirar as pessoas, né? Por isso que tem tanta gente que recai, né? Esse final de ano, teve 3 pessoas que eu fiquei sabendo dentro do grupo que eu frequento que morreram, né? Por A gente estava overdose. preocupado com você, as coisas de Natal, de Ano Novo. Porque é uma época festiva, né? Carnaval. A gente fez muita questão de te ligar. Aham, tal, aham. comunicar, A gente claro. falou bastante de você nas festas. Sim. Eu graças a Deus, eu passei um Natal, um Ano Novo limpo, né? Eu já passei muito Natal em biqueira, em favela, em situação de rua, né? Enquanto as pessoas estavam comemorando, né? E eu tava ali, sabe, perambulando atrás de mais uma. Eu era mais um nessa situação, muita gente, né? Nessa situação. Eu tenho que ter noção, assim, graças a Deus eu não estou usando, mas eu sou só mais um, eu tenho mais um, e eu tenho que aproveitar isso, né? Celso, conta pra gente como é que é teu trabalho na Realizamos Sonhos. Pô, esse é um trabalho, assim, que... assim, O que é Realizamos Sonhos? o que é Realizamos Sonhos? É uma ONG que vocês idealizaram, né? Vocês são os idealizadores, né? Onde a gente recebe pela internet, né? As histórias das pessoas que querem realizar um sonho, né? Contam as necessidades, principalmente questão de saúde. Eu vejo que tem muito isso, saúde e casa própria, né? E às vezes coisas singelas também no meio, né? Mas assim, eu vejo que a maioria dos pedidos são autênticos, sabe? Eu fico emocionado com os pedidos, né? Uma menina mandou um pedido lá que queria tapar os buracos da casa porque os bichos estavam entrando pelos buracos, né? E ela, mãe de 3 crianças, né? Então, eu assim... Como é que é teu trabalho lá? Conta pra gente. Meu trabalho lá é selecionar o sonho, conhecer as pessoas que mandam sonhos, né, de forma melhor. Eu entrevisto as pessoas, né? E é um privilégio estar podendo conhecer a história das pessoas. Assim, eu me sinto assim pela confiança que as pessoas me contam. As pessoas contam muita coisa assim da vida delas pessoal, né? Isso não é pesado pra você? Como é que você digere Pois tudo isso? não, tem dias assim que eu fico o dia inteiro envolvido com isso, né? Porque além da minha história, que eu tô nesse processo de realizar esse meu sonho, que é ficar limpo, né? E tentar uma nova vida, como se diz no meio de recuperação, uma nova maneira de viver, né? Só isso, né? Desculpa. E aí, aí eu dou de cara, eu vejo que tem outras histórias também que não é com problema com drogas, são outros problemas que são os problemas da vida, né? Que são inúmeros, né? E aí isso me abre um pouco a visão do mundo, né? E me faz também pensar nas coisas as minhas atitudes durante o dia, né? A forma como eu levo minha vida, né? Que eu preciso melhorar. E participar disso, assim, é um privilégio, né? Porque eu vejo que eu tô assim num processo de me melhorar e tentar melhorar a vida dos outros junto com o apoio de todos vocês, né? Esse contato com o pessoal que tem problemas bem graves
Pede ajuda na Realizamos. Ah. Ele te ajuda a ter força na tua vida Sim, pessoal? com certeza, com certeza. Eu vejo que a minha situação também não é a pior situação do mundo, né? E que eu posso também contribuir para a vida das pessoas, né? Além, né? Isso me faz ver que eu tenho condições de fazer o bem, né? Então, isso me faz também ser uma pessoa melhor. E se você pudesse pegar uma máquina do tempo, voltar no tempo e fazer uma coisa diferente na tua vida, o que você faria? Eu já respondi essa tua pergunta lá naquele vídeo e eu vou responder basicamente a mesma coisa agora, né? Não sei se seria o que eu queria responder, mas de coração era cuidar mais dos meus pais, né? Dar mais atenção, valor para eles, né? Porque eles vão uma hora, né? Os meus já foram, né? E eu acho que é muito importante e relevar as brigas, né? Assim, porque às vezes eu dava muito ênfase para isso, né? Porque quando você está muito próximo de uma pessoa, você pode cair nas adversidades, nas ideias, né, que não são as mesmas, que é normal. Mas você não precisa enfatizar isso, né? Do tipo assim, olha, então agora nós vamos viver em pé de guerra porque você acha que a parede branca é mais bonita que a parede amarela, entendeu? Não faz sentido isso, né? Então eu com certeza daria mais valor pelos momentos que eu passei com meus pais, né? E se eu pudesse voltar aos tempos, né, pro passado, né? Pô, até hoje a gente não conseguiu fazer essa semana, né? O Pod do Te Amo no horário tradicional, que é sempre eu e a Flávia a gente apresenta, sempre nas quartas-feiras às 11 horas. Até a gente não tem ainda a nossa participante da semana que vem, mas a gente vai fechar aqui nos próximos dias. Mas a ideia é essa aqui do podcast, trazer sempre pessoas que realmente realizam, que transformam, que tiveram suas vidas transformadas. Então acho que o Celso é mais um desse excelente exemplo. E queria convidar vocês, né? A gente ainda tá meio beta, mas daqui a pouquinho a gente vai estar divulgando melhor todas as nossas mídias sociais, os cortes que a gente está fazendo. É um trabalho que eu e a Flávia estamos fazendo com muito carinho, com muita atenção, e com certeza a gente vai trazer o Celso aqui uma outra vez para a gente poder conversar. Eu acho que o Celso aqui tem pano para manga para falar fácil umas 3 horas. Tem muita lição de vida, tem muita coisa legal que eu gostaria de ter perguntado, mas infelizmente hoje não vai rolar. Vamos dar uma volta e dar um abraço nele? Com certeza. Acho que. Pega na link, Felipe. Pega na. Faz uma. Mas peraí, tá? Eu quero uma professora. Ela tem uma opção. Eu não tô. Obrigado, Felipe. Obrigado. Valeu, galera. Valeu.